Tudo que você fizer precisa ter a intenção por trás de levar o time, de levar tudo que você faz para esse futuro, de cumprir o seu papel dentro da organização. Se você faz as coisas ali no dia a dia, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e você não sabe o que fez, e se você está sendo afogado por essa rotina do dia a dia, pode ter certeza que isso está te impedindo de exercer a liderança. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Eu sou a Érica Guerra e eu transformo gestores em líderes de pessoas altamente requisitados pelo mercado. O nosso tema de hoje é o que te impede de exercer a liderança. E aqui, nessa live de hoje, eu vou te mostrar os comportamentos, eu vou trazer 3 comportamentos que te impedem de exercer a liderança, e eu tenho certeza que um deles você pratica, um deles você faz. Então, fica comigo até o final, que você vai aprender muito e vai aprender o que você precisa fazer para exercer a liderança de pessoas. E aqui eu vou te dar, coisas práticas que você consegue colocar no seu dia a dia para se desenvolver. E eu vou te fazer um desafio. Se você conhece um amigo, uma amiga que precisa desse conteúdo para destravar a sua liderança, para conseguir exercer a liderança, então clica aqui, encaminha para esse amigo para ele também poder participar, para ele também conseguir se desenvolver em liderança de pessoas e ser esse profissional que o mercado tanto almeja e que o mercado quer. Combinado? Vamos lá, já vou colocar aqui a apresentação para nós começarmos aqui o nosso assunto de hoje, que é muito rico e com certeza vai te ajudar a exercer a liderança de pessoas de forma efetiva. E aí eu vou trazer aqui um ponto para nós começarmos a nossa discussão, para a gente pensar. O papel de líder da pessoa que exerce liderança no dia a dia nas organizações é um papel muito desafiador. Não é um papel simples de exercer, né? Todos os dias são muitos desafios. Olha só, pensa, né? Se tudo corresse perfeitamente numa organização, numa empresa, tudo perfeito. A estratégia está bem clara e definida, essa estratégia está sendo disseminada e levada às pessoas de forma clara e transparente, a equipe está altamente motivada, participando, entendendo, fazendo o seu papel, levando os resultados que são esperados dessas pessoas. Imagina que economicamente, do ponto de vista financeiro, a organização está perfeita, tem tudo acontecendo perfeitamente, tem boa receita, as despesas estão controladas, ela tem um resultado super significativo. Imagina que os concorrentes, né, não tem concorrentes, a empresa consegue nadar de braçada no mercado. Imagina se esse fosse o cenário. Não era necessário ter liderança, não é verdade? Por quê? Porque está tudo correndo muito bem, está tudo perfeito, está tudo ali nos conformes, né? Tudo acontece da forma como necessário. Então, por que é necessário ter liderança nas organizações? Porque as empresas estão sempre em movimento e elas precisam de pessoas que, liderando pessoas, levem a organização para essa transformação, para continuarem em desenvolvimento, para continuarem caminhando, para continuarem, né, esse caminho dentro do mercado. E esse movimento é necessário. E a liderança é muito importante por causa disso, para fazer esse movimento acontecer. E eu vou te falar aqui, né, o que acontece, o que é necessário que a liderança tenha. A primeira coisa é uma postura proativa. Se eu for falar assim, qual é o papel essencial para exercer a liderança, do exercício da liderança? É essa postura proativa. E o que é uma postura proativa? É estar à frente, é puxar essa condução, é assumir a condução da organização para o futuro. Esse é o papel essencial da liderança. E aí um ponto importante aqui que nós vamos entrar hoje de uma forma um pouco mais profunda é não deixar que o dia a dia atrapalhe essa condução. Porque essa é uma confusão que acontece. Esse é um problema de saber que tem a visão para o futuro e que essa liderança que leva a organização para o futuro, no entanto, o dia a dia acaba puxando, o líder acaba te puxando para não lembrar que o seu objetivo principal é levar a organização para o futuro. E o dia a dia, ele é um grande vilão dessa história. Se você
não conseguir conduzir o dia a dia, levando a organização para o futuro, com certeza você não vai ser um líder proativo, você não vai conseguir ter essa postura proativa e conduzir e levar a organização para esse patamar. Faz sentido para vocês? Me conta aqui, quem está me assistindo, se faz sentido, se vocês estão me acompanhando. Ah, isso aí, então vamos lá. E aqui eu trouxe para você 3 comportamentos que te impedem de exercer a liderança, de olhar para o futuro e de realmente assumir esse papel. E o papel do líder está muito em preencher esse espaço que é deixado pela organização. Então, o primeiro comportamento é reclamar o tempo todo. E a reclamação, ela vai tomando conta. E o que é isso? Deixa eu falar um pouco para você aqui sobre o que é reclamar o tempo todo. Quando você reclama o tempo todo, você começa a condicionar o seu comportamento para aquilo que você está reclamando. Então, se você está achando ruim, que tem muito desafio, que as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, que o caminho que você gostaria é um caminho diferente do que está acontecendo, que as pessoas não te escutam, que é assim, e começa, né, a ter realmente muitas reclamações. Esse pensamento de reclamação ou de insatisfação, ele vai sendo levado para a sua atitude, para o que você sente. E quando você sente o que você está pensando, a sua ação, ela vem a partir do que você está sentindo. Ou seja, olha o caminho. Você pensa, ai, não estou satisfeito, isso não está legal, não estou gostando. Ai, podia ser assim, ai, podia ser assado. Ai, esse jeito aqui não vai dar certo. Ai, isso aqui não vai conseguir. Ah, por que as pessoas tomam esse tipo de decisão? Ah, porque isso aqui não está legal. Quando você começa a pensar e ter esse pensamento negativo, você sente essa negatividade. Quando você sente essa negatividade, você começa a ficar insatisfeito. Ai, e esse sentimento de insatisfação toma conta de você. Qual é a sua atitude quando você está se sentindo insatisfeito? Você vai refletir essa insatisfação. A sua ação, ela não vai ser uma ação de resolução dos problemas, não vai ser uma ação de energia positiva para cumprir o seu papel de levar a organização. Não é verdade? E olha só, vou contar uma coisa para vocês, né? Por muitas vezes, eu tinha pensamentos negativos e deixava essa insatisfação tomar conta de mim. E quando eu me dava por mim, eu já estava com um comportamento negativo que não agregava valor em nada da função que exercia. E às vezes eu não sabia por que as coisas não estavam dando certo. Eu não sabia por que eu não estava conseguindo exercer a minha liderança de forma efetiva. Eu não sabia por que as pessoas não estavam sentindo a energia que eu estava colocando ali para fazer as coisas acontecerem. Só que, na verdade, a energia que eu estava colocando não era uma energia boa, era uma energia ruim, uma energia negativa. E eu não percebia. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para você. Nem sempre você percebe que a energia que você está colocando é uma energia negativa. Só que a reclamação, ela traz para você essa energia negativa e você não percebe. E você percebe que você está reclamando? E o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber que eu não estava me sentindo bem, que eu estava me sentindo mal com aquela situação toda. E eu comecei a perceber que partia da minha reclamação. E eu comecei a me auto-observar. Não é algo simples, mas se auto-observar faz você sair dessa condição de reclamação. E aí, recapitulando aqui com você, a reclamação começa num pensamento de insatisfação que te leva a um sentimento de insatisfação e te leva a ações que refletem essa insatisfação. Percebe? Me conta aqui. Ó, o Francisco, ele está dizendo assim: o líder deve conduzir o navio, lembrando que não faz curva fechada, ou seja, o líder deve ir fazer correções rumo ao alvo, nunca esquecendo de formar sua equipe para andar por si só. É sobre isso, Francisco. Que bom que você trouxe esses pontos aqui. E o ponto essencial aqui, Francisco, o líder, né, o profissional em posição de liderança, ele sabe disso de certa forma. E às vezes ele não percebe que ele não está conduzindo o time nesse navio para o futuro. Ele não percebe. Ele fica tão imerso ali no dia a dia, tão imerso nas atividades, tão imerso na reclamação, né? Ah, fulano de tal é isso, é assim. Ah, mas olha só como que as pessoas fazem nessa empresa. Mas olha só
Como é que as coisas acontecem aqui? Eu mesma, eu já me peguei várias vezes em reclamação. E você, Francisco, você já se pegou em alguma reclamação? Me conta aqui. Quem mais estiver me acompanhando aqui, participa aqui com a gente, que o bate-papo de hoje vai ser muito interessante no aprendizado e a gente vai conseguir colocar em prática esse aprendizado aqui, realmente conseguir fazer esse navio chegar até o futuro, levando as pessoas, não é mesmo? E eu vou trazer aqui para você, quando eu comecei a me observar e perceber que aquele pensamento negativo, onde eu queria que tudo funcionasse muito bem, tudo funcionasse perfeitamente do jeito que eu achava, né? Porque tem muito a ver com a ótica com que a gente enxerga, tem muito a ver como você enxerga a situação. Não quer dizer que é verdade absoluta. E quando você se abre para perceber o que realmente está acontecendo, conversar com as pessoas, entender os motivadores daquela decisão ou não, você percebe que tudo está muito pautado na ótica como você enxerga. E não necessariamente na verdade. E só de assumir que a ótica que você enxerga não é necessariamente a verdade, já muda o seu comportamento. Já faz você sair desse lugar de vítima da situação, olha só, para uma postura de condutor, de protagonista. E ao assumir essa posição, essa postura de condutor do navio, pegando a analogia que o Francisco trouxe aqui, você já muda o seu comportamento. Você já começa a perceber que não cabe a você ficar reclamando e que se tudo tivesse perfeito, se a empresa, se os colegas, se o negócio, ele acontecesse tudo de forma perfeita, não precisaria de você estar aí, não seria necessário você estar nessa posição de liderança na organização. Percebe? Não faz sentido. Por isso que você faz parte dessa organização como líder. É para realmente conduzir o time, as pessoas para o futuro e fazer as coisas acontecerem da melhor maneira. Então, reclamar o tempo todo é um comportamento que te impede de exercer a liderança. Aí o Francisco trouxe aqui, ó, tô gostando, hein, Francisco? Reclamação é um veneno que você vai tomando aos poucos. Ou seja, morrendo devagar. Uma alta crítica e lembrar do seu verdadeiro papel na organização pode ajudar. Eu adorei essa analogia do veneno. Você vai tomando aquele veneninho e se você encontra alguém para passar a mão na sua cabeça e falar assim: "Ai, é mesmo, né? Ai, aqui é tudo tão difícil. Nossa, nessa empresa, né? Você já viu lá o que o diretor fez? Nossa, você viu lá o que o presidente. Nossa, você tem razão, viu? Eu não tinha pensado nisso." Se você encontra alguém para passar a mão na sua cabeça e te ajudar a reclamar, o veneno, a dose do veneno é um pouco mais forte. Não é isso, Francisco? A dose do veneno vai te matar um pouco mais rápido. Não caia nessa armadilha. A reclamação te impede de exercer a liderança. E aí você pode falar, né? Que, ai, mas eu não consigo. Você consegue, você consegue. Você pode estar nessa situação hoje, nessa condição de reclamação, porque é uma condição muitíssimo comum. Quem nunca reclamou? É natural, é humano reclamar, é muito humano. O que eu tô te propondo aqui é você sair dessa condição de reclamação. É isso que eu tô te propondo. E lembrando que a equipe é o reflexo da liderança, não é? E aí observa, se a sua equipe está reclamando demais, né? Muitas reclamações, pode ser o reflexo do que você está colocando eles no dia a dia. Lembra disso, lembra disso. A reclamação não te deixa exercer a liderança. Se você reclama, se você é um reclamão, faça um compromisso hoje de mudar essa condição. E o primeiro passo para você fazer isso é começar a observar, a se observar. Se observa. O que você pensa? Quando acontece alguma coisa que você não se agrada? Não, não me agradei dessa situação. O que você pensa? É uma reclamação ou é uma ação para resolver essa condição que não está te agradando? O primeiro passo é esse, refletir. E o segundo passo é você transformar essa condição em uma ação. E uma ação de solução, tá bom? Vamos para o segundo passo? O segundo comportamento que te impede de exercer a liderança? O segundo comportamento que te impede de exercer a liderança é
ser um realizador de tarefas. E muitas vezes você assume essa posição de ser realizador de tarefas sem perceber. Às vezes, sem perceber, você assume essa posição de realizador de tarefas. E aí você vai me perguntar: ah, tudo bem, Érica, mas eu tenho muitas tarefas para realizar. Ok, a tarefa faz parte do seu dia a dia, mas você não está ali para ser um realizador de tarefas, para fazer aquelas tarefas. Analisa o seu dia. Você chega para trabalhar. O que você faz? O que você executa no seu dia a dia? Como você está executando no dia a dia o seu objetivo? Está pautado em tarefas? Eu só faço. Eu chego, faço isso, faço aquilo, olho os meus e-mails, respondo e vai no automático. Esse é o problema, esse é o perigo. Tudo que você faz precisa ter uma intenção. E qual é a intenção que nós falamos lá no início da nossa live de hoje? Levar as pessoas para o futuro, levar as pessoas para algo maior do que a atividade, do que a tarefa. Não é só sobre fazer. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está me levando a esse objetivo maior, o qual a empresa espera de mim, que é conduzir as pessoas para o futuro, para esse objetivo. É muito fácil cair nessa armadilha da tarefa. E sabe qual é um efeito que muitas pessoas vivenciam, que eu já vivenciei muito, de você estar vivenciando a tarefa, de você estar ali no dia a dia da tarefa, é ficar o tempo inteiro trabalhando, apagando incêndio, resolvendo urgências, emergências, e você trabalha, faz um monte de coisas, um monte. Chega no final do dia, você tem a sensação de que você não cumpriu o seu papel. Você não cumpriu o seu objetivo. E quando você percebe que você não está cumprindo o seu objetivo, você pensa assim, mas eu não tenho jeito, eu não tenho tempo para estar com as pessoas, eu não tenho tempo para desenvolver as pessoas, eu não tenho tempo de pensar no planejamento do que a área vai fazer para o futuro, eu não tenho tempo de pensar em qual é o meu papel e de como eu vou conduzir o meu time a esse lugar, porque você está na atividade, você está como realizador de tarefas. E para você exercer a liderança, você precisa sair desse papel de realizador de tarefas. Não estou dizendo que você não vai realizar tarefas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo que você fizer precisa ter a intenção por trás de levar o time, de levar tudo que você faz para esse futuro, de cumprir o seu papel dentro da organização. Se você faz as coisas ali no dia a dia, vai fazendo, e você não sabe o que fez, e você não consegue atender o que realmente precisa, e se você está sendo afogado por essa rotina do dia a dia, pode ter certeza que isso está te impedindo de exercer a liderança. Presta atenção no que eu estou te falando. Se você está afogado no dia a dia, com aquele sentimento que você fica apagando incêndio o tempo inteiro, isso está te impedindo de exercer a liderança. É possível sair dessa condição? É muito possível, é muito possível. E eu vou te dar aqui uma dica do que você precisa fazer. Você precisa enxergar essa situação de fora para você conseguir sair dessa condição. E como você faz isso? Você começa a observar, né? Qual resultado você está tendo disso e o que está acontecendo. E aos poucos, você ir saindo dessa condição de realizador de tarefas no dia a dia. Ok? Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Terceiro comportamento que te impede de exercer a liderança: ser o salvador da pátria. Sabe aquele líder que é o herói? Que tudo que acontece é ele que resolve, ele que sabe resolver da melhor maneira, não tem ninguém para resolver daquele jeito. E ele fica usando o seu lado heróico para resolver todos os problemas, sozinho. E eu trouxe aqui a analogia do Zorro, né, que eu coloquei aqui a imagem do Zorro, do Zorrinho criança. Por quê, né? Essa analogia do Zorro, o Pedro Mandelli, no livro Exercendo a Liderança, ele traz essa analogia e ele conta
de uma pesquisa de Harvard que observou os comportamentos da liderança que tinham esse comportamento de o salvador da pátria e quais eram os impactos de ser o salvador da pátria. E aí ele conta, né, sobre o Zorro. Ele traz a analogia do Zorro mostrando que quem já viu o filme do Zorro vê, né, que quando tem um problema muito grande, o Zorro aparece com a sua máscara, né? Ele veste aquele personagem de Zorro, de herói. E ele chega na cidade e ele vai, né, e contém aquele bandido, né, contém aquele problema. Só que ele não resolve o problema de uma vez por todas. Ele só paralisa, ele só para aquele bandido. Enquanto isso, e o Pedro conta no livro, o Pedro Mandelli, que enquanto o Zorro tá lá batalhando, né, e tentando matar o bandido, e aquela confusão toda, a cidade continua funcionando. Olha que interessante. Assim, se você ver a cena, você vai ver que a carroça continua passando na mesma velocidade, as pessoas continuam suas vidas normalmente. E qual é a referência que ele faz para a liderança nesse sentido? Que enquanto você, líder, veste a sua capinha de Zorro, que é o salvador da pátria, e vai lá para conter o bandido, as pessoas do seu time, sua equipe, continuam a vida normalmente. Continua seguindo a vida ali de uma forma tranquila. E você vai assumindo toda essa responsabilidade, porque o único ali que pode resolver esse problema é você, só você. E ele conta também sobre os macaquinhos, sobre o zoológico, sobre os animais, e faz uma analogia sobre os animais. E ele fala assim, é como se você tá ali trabalhando, né, o líder tá ali trabalhando, resolvendo os problemas, e reunião para cá, reunião para lá. E aí o horário de ir embora é 17 horas. Quando é 16h45, todo mundo começa a se organizar para ir embora, planejamento de amanhã e tal. E aí, de repente, bate, né, a porta. Ó, chefe, tem um problema aqui para resolver. E eu vou te falar que se esse problema não for resolvido, a operação vai parar. Não vai ter mais operação amanhã, porque esse problema aqui ele tá muito grande. Aí o líder olha no relógio, são 10 para 5, ele tem uma reunião às 5 horas, ou seja, depois do horário do trabalho. Ele fala, não, tudo bem, deixa aqui na minha mesa. E aí, né, o profissional deixa lá em cima da mesa e vai embora. E aí o líder vai para a reunião, daí tem outra reunião, daí já deu 8 horas da noite, ele vai para casa. E aí quando ele tá indo ali, indo embora, já começa os macaquinhos a pular, a lembrar ele que tem um problema, que tem outro, ele chega em casa 8h30 da noite. Aí tem a família, precisa dar atenção, já tá super cansado, vai dormir. Chega no dia seguinte, quando ele chega no escritório para trabalhar, primeira coisa que acontece, bate na porta. Então, sabe aquele problema? Você resolveu? Porque a operação vai parar. E o que acontece nessa história? O líder vira o responsável pela operação parar porque ele não conseguiu resolver o problema. E este é o principal problema do Zorro, dessa figura do salvador da pátria. Esse aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. O salvador da pátria. Ele assume toda a responsabilidade da área, se sente, né, o herói da situação. No entanto, o time, as pessoas que trabalham com você, não assumem responsabilidade. Ficam lá, ó, tranquilos, enquanto você está morrendo de trabalhar e não consegue resolver os problemas todos da organização. E se parar a organização, a operação, foi culpa de quem? Se você assume essa postura de salvador da pátria, você não vai conseguir desenvolver o seu time. Você não vai conseguir com que as pessoas assumam a responsabilidade pelos problemas e pela solução. Quer dizer que tudo vai ser perfeito? Não vai ser perfeito e não precisa ser. Eu, por muito tempo, erroneamente, eu achei que o meu jeito de fazer as coisas era o melhor jeito. Por que eu achei isso? Porque eu tinha sido analista naquela cadeira e o que eu fazia dava certo e eu queria que o meu time fizesse do jeito que eu queria. Eu achava que eu estava certa. E se as pessoas não fizessem daquele jeito que eu queria, para mim não estava bom. E aí, qual que era a ação disso? Eu ia lá e fazia. E qual que era a resposta? Exatamente esse modelo aqui que eu acabei de contar para vocês do Zorro. Eu ficava sobrecarregada, eu não conseguia dar resultado, as pessoas não se comprometiam,
Eu não queria do meu jeito? Se eu queria do meu jeito, eu que tinha que fazer. E olha que interessante, eu mentorei um líder há uns meses atrás, e quando nós começamos a conversar, ele queria fazer uma transição de carreira e me procurou, e ele queria se desenvolver, crescer, ele era um supervisor e estava se preparando para ser um gerente, e já estava mapeado como potencial na empresa que ele trabalha. E ele queria trabalhar o desenvolvimento dele para ele estar pronto quando surgisse uma cadeira gerencial. E quando eu comecei a conversar com ele sobre o desenvolvimento e entender como ele lidava com o time no dia a dia, ele me mostrou os materiais que ele fazia. Pensa nos materiais lindos, lindos, perfeitos. Cada coisa tinha uma cor, tudo conversava com tudo. E ele entregava esses materiais para a gerência dele levar para a diretoria, porque eram relatórios regulares que ele tinha que entregar. E o que aconteceu, né? Quando ele delegava esse material para o time nunca conseguia entregar para ele no nível que ele queria. Por que não conseguia? Porque ele já tinha um padrão que era dele, que é o que ele fazia. Então, tudo que as pessoas do time entregassem para ele não estava bom. As pessoas não conseguiam entregar no nível que ele gostaria, que era algo que ele criou para ele mesmo. É o que ele fazia. Ficava a noite toda fazendo o material para o dia seguinte, porque aquele padrão que ele entendia que era o melhor. E aí eu comecei a trabalhar com ele para ele criar essa autonomia do time e aceitar, porque tem uma aceitação nossa também, né? Tem uma aceitação sua como líder de que não precisa ser aquele padrão. E o que vai fazer você perceber que não precisa ser aquele padrão? Entender o objetivo daquele trabalho que está sendo feito. Qual é o objetivo? O objetivo é comunicar as informações da operação naquele dia, naquela semana, naquele mês. Precisa ser aquela corzinha ali tão bonita, aquele material tão maravilhoso que só você sabe fazer? Não necessariamente. E eu vou te dizer que vai te surpreender. As pessoas do seu time podem fazer materiais muito melhores do que os seus. É só você dar espaço, é só você deixar. E isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a abrir mão do meu valor, né, de achar que do jeito que eu fazia era maravilhoso, comecei a ser surpreendida. Comecei a pensar no que eu estava recebendo, que era melhor, que eu nem imaginava que eu faria daquela forma. Só que você precisa dar espaço, você precisa oportunizar esse momento para as pessoas poderem mostrar que elas podem fazer trabalhos muito melhores do que você fazia quando você estava naquela posição. Ó, a Júlia trouxe aqui, ó, é uma característica comum mesmo do Zorrão, né, Júlia? De querer realmente ocupar esse espaço, né? E aí eu sei, abrir mão daquele modelo, daquele padrão que você acha maravilhoso, eu sei que não é simples, não é fácil. Só que é um exercício necessário. Se você quer exercer a liderança, você precisa abrir mão de ser o salvador da pátria. Você precisa abrir mão de ser o herói da equipe. Abra mão disso e você vai se surpreender. Você vai se surpreender com o que o time pode fazer para resolver os problemas, para criar relatórios muito melhores do que você já criou quando você era analista, para trazer soluções muito melhores do que as que você traz no seu dia a dia, com a sua visão limitada, porque eu sei, porque a minha visão era limitada e eu achava que era a melhor visão. Abra mão de ser o salvador da pátria. E aí eu vou pegar um exemplo que o Pedro Mandelli traz no livro, esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. Exercendo a liderança do nosso querido Pedro Mandelli. Pedro Mandelli e o Antônio Lorígio. O papel central do líder, sua motivação, proatividade e equilíbrio emocional. É um livro pequeno que vale a pena vocês lerem, estudarem e colocarem em prática. E ele fala que os líderes que acabam de assumir uma equipe, eles tendem a extrair mais do time e conseguir com que as pessoas se envolvam mais nos problemas, no dia a dia e nas soluções da área. Por quê? Ele ainda não tem todas as respostas, porque ele está chegando agora. Se ele está chegando agora, ele não sabe como a área funciona. E se ele está chegando e não sabe como a área funciona, ele tem muito mais chance de deixar com que o time apareça, ocupa um espaço. Só que, à medida que ele vai tendo mais segurança, vai conhecendo mais a área, ele tende a assumir esse papel
de salvador da pátria. E aí começa de novo o ciclo e o problema. Percebe? Para exercer a liderança, você precisa sair dessa posição de salvador da pátria. Precisa. Presta atenção no que eu tô te falando. Isso aqui é muito importante. Você precisa sair da posição de salvador da pátria, tá bom? Então vamos lá, ó, recapitulando. Os 3 comportamentos que eu trouxe aqui para você trabalhar e que te impedem de exercer a liderança. Primeiro, reclamar o tempo todo. Segundo, ser um realizador de tarefas. E terceiro, ser o salvador da pátria. Esses 3 comportamentos te impedem de exercer a liderança. E aí, me diz aqui qual desses comportamentos você precisa trabalhar. O que você precisa mudar? Qual comportamento você precisa colocar em prática para você exercer a liderança? Ó, me conta aqui. Se você quiser ter acesso a esse material que eu acabei de mostrar aqui, é só me mandar uma mensagem, pode mandar um direct no Instagram, ou pode me mandar uma mensagem aqui no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, que eu encaminho para você. Só me mandar uma mensagem falando, Érica, eu quero ter acesso a esse material que você apresentou sobre os 3 comportamentos que te impedem de exercer a liderança, que eu encaminho para você estudar, para você colocar em prática, tá? E no livro, vou te dar uma dica também para você trabalhar esses comportamentos e começar a refletir se você tá com esses comportamentos ou não, ou se você precisa trabalhar esses comportamentos no seu dia a dia. No livro aqui, ó, no Exercendo a Liderança, tem um teste, e é um teste de reflexão. É um teste muito interessante que vale a pena você fazer e colocar em prática. Esse teste está na página 103 do livro. E se você quiser também, eu posso te encaminhar. Só me mandar uma mensagem, Érica, eu quero ter acesso ao teste, que eu te encaminho, tá? E aqui, ó, ele mostra os indicadores. Deixa eu ver aqui se dá pra... Quais são os indicadores que vão demonstrar se você está exercendo a liderança ou não e se você está com esses comportamentos que te impedem de exercer a liderança. E aqui tem um espaço para você colocar qual é a sua reflexão a partir desse comportamento. E aí, o primeiro aqui, só para você conhecer um pouquinho do que está nesse teste, ele fala assim: quais são os indicadores, né, para você saber se você está conseguindo exercer a liderança ou não? Você está com prazos vencidos? Tudo que chega para ser feito já deveria estar pronto? Uma coisa para você pensar. Então, tem um longo espaço aqui para você colocar a sua reflexão. Depois, você está com flexibilidade da estrutura? Por exemplo, todo esforço adicional necessita de ajuda da equipe, convencê-la da importância da necessidade. A estrutura está orientada para tarefa, para atividade e não para algo maior, para objetivo, para cumprimento de um objetivo maior para a organização. Aí ele coloca aqui a sua reflexão. Então, se você quiser ter acesso a essa pesquisa que está aqui no livro, eu te encaminho, só me mandar uma mensagem. E se você quiser ter acesso também ao material que eu acabei de apresentar, é só me mandar uma mensagem que eu encaminho para você. O Francisco respondeu aqui: tudo, o tempo todo, devemos sempre sair da zona de conforto e refletir, né, Francisco? Sair do automático. Às vezes a gente está no automático e nem percebe o comportamento que nós estamos tendo e o resultado desse comportamento. Saia do automático, reflita. Essa palavra que está aqui no teste, ela é uma palavra muito importante. Reflexão. Qual é a sua reflexão? O que você precisa mudar? O que você já pode colocar em prática hoje? Eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês para finalizar essa semana e começar uma próxima semana com esses comportamentos sendo trabalhados para você exercer a liderança de forma efetiva. Tá bom? Você quer exercer a liderança? Então coloque esses comportamentos em prática que você já vai estar num caminho muito bom para você exercer a liderança. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero vê-los em breve. Continuem comigo para você acelerar a sua liderança, para você ser transformado de um gestor em um líder de pessoas altamente requisitado pelo mercado. Combinado? Nos vemos em breve. Um grande abraço.